E essa é a pergunta do US$ 1 milhão. Eu, quando conversei com o presidente, ele não me tocou neste assunto. Exatamente quem apresentou e quais os dados que estão validando a sua análise. Não obstante, eu vou repetir parte do que o próprio secretário falou a vocês para que fique bastante caracterizado o que significou a fala do nosso presidente. O projeto a que o presidente se referiu trata da reavaliação de patrimônio. Olá, meus amigos do canal, Deus acima de todo oficial. É um prazer novamente estar aqui com vocês nessa quinta-feira. Lembrando que hoje é 23 de maio de 2019. E hoje eu venho fazer um vídeo aqui, pessoal, para vocês, do porta-voz do governo Jair Bolsonaro. Eu gostaria muito de saber da sua opinião a respeito das perguntas que os repórteres fizeram e a resposta que ele deu para os esquerdistas, né? Mas antes, pessoal, eu gostaria muito de pedir vocês que nos ajudem a levar essas informações para outras pessoas dos fatos que está acontecendo. Não sei se vocês já notaram, mas o nosso presidente está sendo massacrado. E essa é a palavra mais certa pelo momento. Ele está sendo massacrado porque ele está sendo... Ele tem que tomar decisões, irmão. Decisões difíceis, que sabe que as pessoas não vão compreender pela decisão. Por exemplo, a dela é dele não ir a manifestações e nem permitir que algum ministro vá em manifestações. Em primeiro lugar, pessoal, se o Bolsonaro ele for para a manifestação, que eu tenho informações que por ele ia, sim. Só que se ele for, pessoal, vai ficar mais difícil para ele dele dar continuidade, porque o Brasil infelizmente não depende só dele para tomar decisões, para vir cumprir aquilo que ele prometeu, né? Um projeto da lei anticrime, pessoal, se aprovado, ele precisa ser aprovado pelos deputados, depois pelos senadores. Se ele for para a manifestação, vai criar dentro lá do Congresso muita rivalidade. O Bolsonaro quer apaciguar essa situação e esse é um dos motivos, pessoal. Se ele falasse isso na imprensa ou mesmo na live, eu não sei se hoje ele vai falar, mas estou logo adiantando que se ele falar, as pessoas da esquerda vai dizer que ele está com falsidade, que ele é fascista. E o Bolsonaro não é fascista, ele é sincero. É difícil para ele tomar decisões difíceis, porque sabe que vai ter consequências daquilo. E hoje o que acontece? Que além da esquerda ainda tem algumas emissoras compradas, sites, em cima de sites, Folha de São Paulo, várias aí notícias, pessoal, que massacra direto o nosso presidente. Eu gostaria muito que vocês assistissem esse vídeo do porta-voz do presidente e contassem para nós que vocês acharam as perguntas e a resposta que ele fizeram ao porta-voz. E eu gostaria muito de pedir, antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de pedir a vocês que o nosso canal aqui nós está já em campanha Bolsonaro 2022. Eu gostaria muito que vocês aqui do canal lessem a descrição do vídeo aí, que está aí abaixo. Aperte o link, que o link vai direto para o canal Bolsonaro 2022. Nós daqui do canal nós estamos já trabalhando em favor da reeleição do nosso presidente Jair Bolsonaro, pessoal. Tá bom? Deixe seu like, se você é novo, se inscreve, aperte o sininho de notificações. E agora vamos conferir o vídeo, pessoal. Aperte o play, produção. Que vai apresentar em brevemente, a gente falou, um projeto com previsão de obter mais dinheiro em caixa que a economia prevista na reforma da Previdência. Ele disse que não queria adiantar ao que ele estava se referindo. Depois, o secretário da Receita Federal, Marco Sintra, falou ali embaixo
que o presidente apresentou um projeto a ele sem detalhes, de reavaliação de patrimônio, que poderia aumentar a arrecadação de alguma forma. Minhas dúvidas são: quem apresentou esse projeto ao presidente e em que dados ele se baseou para apresentar essa estimativa aos parlamentares? E essa é a pergunta do $1 milhão. Eu, quando conversei com o presidente, ele não me tocou neste assunto. Exatamente quem apresentou e quais os dados que estão validando a sua análise. Não obstante, eu vou repetir parte do que o próprio secretário falou a vocês, para que fique bastante caracterizado o que significou a fala do nosso presidente. O projeto a que o presidente se referiu trata da reavaliação de patrimônio e alguns mecanismos que permitem a atualização dos valores e, com isso, acabar com boa parte do contencioso, boa parte da burocracia envolvida. Esse projeto será estudado e discutido com profundidade pelo Ministério da Economia. Então, gostaria que nós nos quedássemos neste nível de informação e, a partir do momento que eu as obtenha junto ao presidente da República e mesmo junto ao Ministério da Economia, nós passaremos a divulgá-las. E outra questão, ainda sobre o decreto das armas, houve um mal-entendido com relação à questão da posse de arma para o morador de área rural. No release que o Planalto soltou, falava em apenas para domiciliados em imóvel rural. Mas depois a Casa Civil explicou que no caso da posse não há diferenciação e que essa palavra apenas acabou sobrando agora há pouco, e por isso eu não enviei antes. Eu queria saber se o senhor, por acaso, sabe o que é que está valendo nesse caso. Não tenho conhecimento, Gustavo. Vou buscar que a minha equipe argua a Casa Civil e ainda hoje eu te faço o envio da resposta. Tá bom, obrigado. Eu que agradeço. Está funcionando? Tá. Agora Boa tarde, Marcelo Ribeiro, do Valor Econômico. É o seguinte, voltando a esse projeto que o presidente falou com a bancada do Nordeste hoje mais cedo, a percepção da bancada, pelo menos da maioria dos parlamentares, é que ainda é algo muito embrionário. O que eu queria entender é por que o presidente falou de um projeto que ainda não chegou nem na sua primeira etapa de análise, eventualmente para criar uma agenda positiva em meio a tantos conflitos com o Congresso? Qual que é o objetivo? O presidente é uma pessoa otimista e, nesse sentido, ele já avançou em direção à bancada do Nordeste presente no café da manhã de hoje, com ideias e até mesmo propostas que serão analisadas mais profundamente no tema que nós estamos tratando. Então, sim, a expectativa do nosso presidente é de dar avanço à recuperação econômica, sempre tendo como foco a nova Previdência. A nova Previdência é essencial para que nós possamos, a partir da sua aprovação, encaminharmos novos projetos e fortalecermos outros que já estejam de posse do Congresso, a fim de qualificar ainda mais a nossa sociedade e colocá-la no rumo de um futuro promissor. Queria retornar ao assunto dos últimos dias, que é o Major Vitor Hugo. Ontem houve um rompimento público feito pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sobre o líder. Eu queria entender se há alguma possibilidade do líder ser substituído, já que ele está completamente isolado por todas as lideranças partidárias do Congresso. E também, só mais uma coisa, se o presidente deu alguma posição oficial em relação a esse rompimento público anunciado ontem pelo Maia. Há pouco, quando arguí o presidente sobre a questão Major Vitor Hugo, ele o fortaleceu na condução da liderança junto à Câmara, bem como tem muita convicção do trabalho a ser desenvolvido, também pela deputada Joyce Halsemann e pelo senador Fernando Bezerra. Então é um trio de atacantes extremamente preparados e que, juntos com outros parlamentares e com a equipe de coordenação do Palácio do Planalto, há de levar o melhor àquela casa para a nossa sociedade brasileira.
Boa noite, porta-voz. Roniara, TV Globo. Tudo bem, Roniara? Tudo bem. Porta-voz, hoje pela manhã o presidente falou no café da manhã que o governo tem muita vontade de acertar, tem bons ministros, mas alguns não têm o devido tato político. A quem ele estava se referindo? O presidente tem reiterado e utilizou em outras oportunidades essa mesma ideia, essa mesma percepção. Eu vou abrir aspas de palavras do nosso presidente. É um governo que se inicia, temos muita vontade de acertar, temos bons ministros, alguns não têm o devido tato político. Tem a questão técnica, mas não tem a questão política. E, em consequência disso, acontecem alguns imprevistos. Mas todos nós, e o presidente se inclui neste conjunto, nós estamos focados no futuro do nosso país. Nós temos potencial para atingirmos o nosso objetivo, ele disse. Vou mais além. Ele também se colocou à disposição, assim como os ministros nessa interlocução, os ministros da Casa Civil e o ministro-chefe da Segov. Então, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, ministro da Segov, General Santos Cruz, para ouvir e ajudar os deputados e senadores considerados importantes e vai além, todos os deputados e senadores, na defesa da nova Previdência, junto aos estados e junto à federação como um todo. E outros projetos que sejam importantes ao país. Pessoa específica. Não, não se trata de nenhuma pessoa específica. Porta-voz, só mesma pergunta com relação ao decreto ainda, como o Gustavo também falou sobre propriedade rural, eu vou fazer minha pergunta caso o senhor tenha que enviar depois. É que o release do decreto de hoje, ele dizia que os moradores em imóvel rural poderiam adquirir armas de fogo portátil. E, ao mesmo tempo, diz que o Exército que vai estabelecer quais são as armas que serão de aquisição permitida e quais que não serão permitidas dentro dos critérios de potência de armas. Então, a pergunta é, as armas portáteis que poderão ser adquiridas pelos moradores de imóveis rurais, elas estão submetidas à avaliação do Exército? O que literalmente é dito é isto. Não obstante, eu, para ser tecnicamente correto e o mais correto possível, eu vou pedir para que vocês arguam a Casa Civil. Aliás, eu vou além. Eu vou pedir que alguém da Casa Civil desça ao comitê e se coloque à disposição de vocês. Eu vejo que existem alguns temas, alguns pontos ainda que estão obscuros e eu acho merecedor essa conversa entre vocês e a Casa Civil. Obrigada. Boa noite, porta-voz. Rudá Moreira, do SBT. Tudo bem, Rudá? Tudo bom. Porta-voz, a gente falou já um pouco sobre esse projeto que foi discutido, teria sido discutido entre o secretário Marcos Sintra e o presidente, mas também uma coisa que o secretário disse aqui embaixo, que eu gostaria de saber se a posição do Planalto e do presidente é a mesma, como que o Planalto e o presidente avaliam a aprovação na CCJ da reforma tributária, que não é um texto que veio do Congresso, ou que veio do Planalto, perdão, mas que, segundo o secretário Sintra, é um texto que incorpora as mudanças que o Planalto queria fazer nessa área, e que inclusive mudanças no sentido então não fariam mais necessárias, estariam de fora de uma futura reforma tributária que o ministro Paulo Guedes ainda deve enviar. Gostaria de saber se essa é a posição do Planalto, o presidente e o ministro Paulo Guedes aprovam e concordam com essa reforma tributária que está avançando na Câmara. Esse não foi um tema que eu conversei com o presidente. Não obstante, percebe-se pela clarificação do secretário com relação a isso que nós estamos tratando, que sim, o Planalto se coloca ao lado, até porque, vindo do Congresso, estudado profundamente pelos nossos parlamentares, estando alinhado com as propostas do nosso governo, do governo do presidente Jair Bolsonaro, claro que nós remaremos juntos para levarmos esse buque até o porto, e é um porto que vai estar bastante pacificado e que vai ajudar muito a nossa sociedade. Pode-se dizer que, assim como na Previdência agora que o Congresso parece ter assumido a responsabilidade pelo projeto, o Rodrigo Maia já se declarou, né, que o Congresso vai tocar independente de governo, dando a entender que esse novo texto agora tem mais a identidade assinada pelo Congresso do que diferente da que saiu aqui do Planalto. Na reforma tributária que vem de lá,
agregou as ideias do Planalto agora. Então, há uma convergência maior entre as ideias do Congresso e do Planalto, pode-se dizer? Eu diria que na nova Previdência também. Há uma percepção do Palácio do Planalto que o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Congresso é um belo trabalho e que vai surtir o efeito, visto que eles próprios estão vocalizando a questão da potência fiscal, a similitude daquela que o próprio Palácio do Planalto já enviou no seu projeto. Igualmente, essa questão da reforma tributária. De qualquer forma, nós estamos tratando de questões que ainda não estão fixadas materialmente, de forma que se torna difícil nós tratarmos de questões que ainda não estão definidas efetivamente. Obrigado. Paz e bem.